Estamos entrando no livro de Miqueias, mais um profeta que vai falar conosco profundamente durante a nossa jornada. Hoje chegamos 34 de 40 dias. Eita Deus! Miqueias foi um profeta do Senhor. E ele, diferente dos profetas ligado à elite, ligado à corte, Miqueias fala a partir da realidade do povo. Povo simples, o que marca fortemente a sua mensagem. Então, o que significa Miqueias? Quem é como o Senhor? Esse nome já resume o tom do livro: confronto, reverência e chamado ao arrependimento. Nós vamos aprender também com Miqueias, assim como os outros profetas, sobre como vamos nos alinhar à vontade de Deus. Porque a gente fala muito de consagração, mas como que você se consagra? Como que faz para se consagrar? Como que faz para entrar nesse lugar de alinhamento? Aqui, durante os 40 dias, Deus está nos ensinando, através do jejum, através da oração e do devocional. São ferramentas que te levam para esse lugar de alinhamento. A palavra é quem vai fazer toda essa transformação. Mas o jejum, a permanência de estar todos os dias pela manhã vai fazer a diferença. Sejam bem-vindas todas vocês, sejam bem-vindas. Glória a Deus, Marli, Simone, Cris, bem-vinda Ana Cristina, Roseni. Deus abençoe a casa de vocês, a vida. Bom dia a todos. Helena. Hoje vamos entrar nesse livro também, que o que eu observo é que os profetas, eles viveram em tempos diferentes. Eles viveram em épocas diferentes. Mas eles carregavam a mesma unção e a mesma palavra. Arrependimento, confissão, juízo. Porque Deus, olha quanto tempo Deus vai dando oportunidade. Então, o profeta Miqueias, ele profetizou antes da Babilônia. Lembra que eu falei? A Babilônia é um divisor. Teve profetas que profetizaram antes, outros durante, como Daniel e Ezequiel, e depois. Então, mesmo período aí de Isaías, de Oséias, foi Miqueias. Lembrando que a Bíblia, ela não está construída, padronizada na ordem cronológica. Tá bom? Então existe Bíblia hoje já que está na ordem cronológica. Então às vezes a gente vai falando do profeta que está falando depois, outro está falando antes. Mas o importante é o conteúdo que eu quero trazer aqui para você, né? Então, Miqueias, por exemplo, profetiza antes do cativeiro babilônico, mas já anunciando que o juízo viria se não houvesse arrependimento. Amém? Vamos orar para a gente dar início aqui. Bom dia, boa semana para vocês. Deus é muito bom, né? Mais um dia nos deu o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua presença, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de andar contigo, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Senhor, nós entendemos, Pai, que essa força, essa vontade, esse desejo vem do Senhor. Porque, Senhor, nós mesmos não temos condições. Mas nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, ensina-nos, Pai, nessa manhã com Miqueias. Fala em nosso coração o que o Senhor quer falar no dia de hoje. Guarda a minha vida, guarda a vida de todos que estão aqui no presencial, aqueles que vão entrar depois também. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Guarda essa live, esses instrumentos, para que possamos, Senhor, transmitir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. O Senhor é bom.
Queridas, como nós estamos falando, deixa eu ver vocês aqui. Verdade, a força de estar na sua presença vem de ti, Espírito Santo, não é? Ele é poderoso, ele quem faz isso. Amém, amém. Rose, Santos, Ivone, bem-vinda, queridas, todas vocês. Estamos felizes por estar aqui. Vamos à nossa leitura e o nosso entendimento agora de Miqueias. Estamos no mês de fevereiro, estamos fazendo uma temporada de jornada, né, que nós estamos fazendo também de orações no nosso WhatsApp, nosso canal de orações, que é a sala de oração. Todos os dias, 17h50, nós oramos. Se você quiser fazer parte, não faz parte ainda, é só chamar aqui na bio, pedir o link para você entrar nessa sala. Nós entendemos que, como intercessores, nós não podemos parar de orar em conjunto, no coletivo. Cada um ora no seu secreto, mas no coletivo tem um poder. É para nós orarmos pela cidade, para nós orarmos pelo Brasil, pelos pastores, pela nossa casa, né? Entregarmos a Deus aquilo que o Senhor vai nos direcionando. Estamos nos fortalecendo durante esse período que antecede a festa, né, de carnaval. Depois vamos intensificar a oração durante o carnaval com outros direcionamentos de oração. E também está fazendo a diferença, né? Vocês que estão aqui comigo, que têm vindo, é ou não é? Não é uma tarde abençoada de oração? Gente, oração é o combustível. Quando a gente pega esse ritmo, a gente vai. E ali tem dia que você está com vontade, tem dia que você não está, mas você está presente. A presença e a permanência é que vai fazer a diferença. Nem sempre a gente está com vontade de tudo. E não é pecado você falar que hoje eu não estou cansada, não estou a fim de orar. Vai, esteja ali presente, dá um glória a Deus. Dá um aleluia, fala obrigada a Jesus por esse dia. Entendeu? Marca isso. Em nome de Jesus. Então, minhas queridas, deixa eu ver aqui vocês. Amém, amém, a paz do Senhor é verdade, amém. Então, vocês podem ir interagindo aí, falando, vamos entrar na história aqui. Como eu falei no início, Miqueias significa quem é como o Senhor. Então, esse nome já resume o tom do livro, né? Que seria confronto, reverência, chamado, arrependimento. O contexto dele, Miqueias, ele profetizou, como eu falei, no mesmo período de Isaías, de Oséias, e ele atuou durante o reinado de Jotão, Acais, Ezequias, lá em Judá. E também falou contra Samaria. Ele profetizou contra Samaria, capital do reino do norte de Israel. Miqueias, ele, como eu já tinha dito para vocês, profetas profetizaram em tempos diferentes, ele foi antes do cativeiro. O propósito do livro, né, do central de Miqueias, é confrontar o pecado estrutural da nação. Agora, não é o pecado pessoal, é o pecado da estrutura da nação. Não apenas pecados individuais, mas, por exemplo, o que seria, Thalita, pecados estruturais? É o que a gente vê aqui, ó, corrupção. A corrupção da liderança, das lideranças. E quando eu falo aqui das lideranças, eu não estou falando só de governo, não. Estou falando de liderança também eclesiástica, crente. A injustiça social que estava acontecendo na época, então são pecados estruturais da nação. Religião vazia. Outra coisa, exploração dos pobres. Isso não é muito parecido com o que a gente vive hoje? Né? Outra coisa que tinha lá, espiritualidade sem temor. Eram extremamente espirituais, mas não tinham temor a Deus. Então ele revela um Deus que julga com justiça. Ele vai revelar, Miqueias, né? Um Deus que julga com justiça, corrige com verdade, restaura com misericórdia. Também sempre você vai ver nos livros dos profetas a fala do arrependimento, mas vai vir também revelando
um Deus que restaura e que tem misericórdia, se o povo se arrepender. Foi como a gente terminou o livro de Jonas, né? Então o livro de Miqueias, ele gira em torno de 3 grandes eixos. O juízo de Deus contra o pecado, o chamado ao arrependimento e à justiça, a promessa da restauração do Messias. Miqueias, ele não separa espiritualmente, não separa a espiritualidade da prática. Para ele, adorar a Deus sem viver justiça é hipocrisia. É ou não é, gente? Separar a espiritualidade da prática. Ah, não, aqui na igreja, né, eu sou crente, mas aqui no meu trabalho não tem nada a ver com a igreja. Né? No meu dia a dia não tem nada a ver. Então Miqueias não entendia isso e Deus também não. Para ele, adorar a Deus sem viver justiça é hipocrisia. Como que a gente adora a Deus, a gente serve ao Senhor e a gente não vive injustiça no nosso dia a dia? Que evangelho é esse que a gente vive? Então é sobre isso que Miqueias vai vir combatendo. Então ele te declarou, aí aqui no versículo, tem um versículo dentro de Miqueias, que diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está lá em Miqueias 6:8. Ponte para o desenvolvimento. Agora você vê que Miqueias foi chamado, como diz o texto, né? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça? Ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Então, depois que a gente estudou Jonas, onde Deus tratou o coração do profeta, em Miqueias, Deus passa agora a tratar a estrutura espiritual e moral da nação. Jonas não confronta ao nível pessoal. Jonas nos confronta em nível pessoal. E foi muito interessante que a gente viu ontem, né, de Jonas. Foi algo assim, revelador, né, o coração dele, para não aceitar o que Deus fez. E que a gente muitas vezes se via nesse lugar. Miqueias já nos confronta no nível coletivo, no nível social, no nível espiritual. Amém? É importante vocês entenderem essa introdução para que a gente não faça uma leitura apenas vazia sem você entender muita coisa. Agora Deus manda ele falar contra Samaria e Judá. Deus se levanta como testemunha. Está aqui em Miqueias capítulo 1. A palavra do Senhor em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os moradores, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e ele desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixem descobertos seus alicerces. Todas as imagens de escultura serão despedaçadas. E tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimada. Então aqui a gente já começa a ouvir todos os povos, quando ele fala assim, todos os povos, ouvi todos os povos. O Senhor desce do seu santo templo. Miqueias, ele começa agora a declarar que o próprio Deus se levanta para falar. Aí, gente, é um problema sério, né? Não é opinião humana, não é crítica social, é o Senhor descendo para julgar. A linguagem é forte.
montes se derretem, vales se fendem e a criação reage. Então, o ponto aqui, o princípio espiritual que a gente vê aqui é: quando Deus se levanta, não há estrutura que permanece intacta. Quando Deus se levanta, não há estruturas que se permanecem intactas. Pode ser a catedral que for, pode ser o homem mais poderoso, pode ser o bispo, o pastor, o homem de todas as influências. Quando Deus se levanta para falar, a criação, todos vão sentir. Nós vemos aí histórias de muitos líderes que se acham poderosos e Deus vai lá, se levanta e toca numa área que ele não esperava. Aí toda aquela estrutura vai abaixo. Aí eu já quero liberar uma pergunta aqui. Estamos ouvindo Deus enquanto Ele fala? Ou só reagimos quando tudo começa a desmoronar? Forte, né? Estamos ouvindo Deus enquanto Ele fala? Ou só reagimos quando tudo começa a desmoronar? Já é pra gente pensar aí. Deus é muito bom. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor, paz para vocês. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Amém. Vocês estão entendendo, gente? Estão me ouvindo bem aí? Tá vendo a imagem? Tá tudo ok? Então é isso. Será que estamos ouvindo Deus enquanto Ele está falando? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre, atenta ao teu mandar. Ou só vamos ouvir Deus falar quando tudo está desmoronando? É uma pergunta para nós. E aí eu volto aqui para a gente continuar. A raiz do juízo, qual é? O pecado normalizado. Qual é a raiz do juízo? Normalizou o pecado. Miqueias 1:5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e do pecado da casa de Israel. Aqui Deus deixa claro. O problema não era a falta de culto. O problema não era falta de acontecimento da liturgia, não. O problema era o pecado tolerado. O pecado que estava se tolerando. Gente, nós não podemos, nós temos que reagir àquilo que vai de encontro aos princípios de Deus. O problema não era a falta de culto, mas pecado tolerado. Samaria e Judá haviam transformado idolatria, injustiça, corrupção em algo comum. Já viu isso? As pessoas transformar algo que é idolatria, algo que é injustiça, corrupção, em algo comum. Por exemplo, Thalita, um exemplo. Quando a gente permite pequenas concessões morais que viram padrão. Entende? A gente não pode tolerar pecados, entre aspas, aceitos, entre aspas, dentro do ambiente cristão. Então, às vezes você vê situações que você quer, como líderes, né? Por exemplo, líderes que sabem, veem, mas escolhem se calar. Então, a gente precisa combater esses pequenos para não normalizar.
Quando dirigíamos uma congregação, eu sempre fui um pouco zelosa na relação com essa questão da santidade, né? Eu acho que, principalmente depois que você vai tendo mais conhecimento, a gente fica um pouco mais atento. E principalmente a equipe de louvor, eu sempre vi ela como uma equipe que ela tem um contato direto com o santo por conta do louvor, de trazer a arca, né? De trazer a presença de Deus através do louvor, através da ministração, para influenciar na igreja. Então os louvores precisavam ser louvores cristocêntricos. Quem carregava isso precisava ter um mínimo, uma vida compatível com aquilo que ele estava exercendo, né? Então eu marcava tempos de workshop, fazia trabalho com eles. A gente ali marcava reuniões, marcava orações, conversava, me explicava que precisava estar em comunhão com Deus. E às vezes, por exemplo, chegava uma época de uma festa, eu estava ali trabalhando com aquela equipe. Aí esse é um costume das igrejas, infelizmente, principalmente a Assembleia de Deus. Aí do nada, no dia de festa, chega aquele monte de menino que você não sabe nem de onde vem, quem são, aonde frequentam. Alguns nem igreja estavam mais, mas porque sempre tocou e chega, chama todo mundo para tocar no dia da festa. Aquilo ali me chamava muita atenção. Porque eu fazia um trabalho diário com os que estavam ali. Então eu não concordava. Eu chegava para eles e falava só, quem vai ficar na festa, quem vai tocar, vai ser vocês que estão sendo preparados até agora. E eu tive muito problema com algumas pessoas. Porque vinha, não tinha igreja, vinha do nada, vivia aqui, acolá, e queria tocar no dia da festa. Falei, para você tocar aqui no dia da festa, você tem que vir nos ensaios, eu tenho que te conhecer, pra gente poder alinhar algumas coisas. Qual é a tua igreja? Ah, hoje eu não tô na igreja nenhuma, não. Já fui da igreja tal e tal e tal. Falei, então, vem caminhar com a gente. Não tem problema nenhum, você não tá em igreja nenhuma, mas vem pra cá, vem caminhar comigo. Então, gente, normalizar, o problema não era a falta de culto, mas o pecado tolerado. Entendeu? Pecados aceitos dentro de um ambiente cristão. Líderes que se calam porque eu estou precisando de música, então deixa ele tocar do jeito que ele está mesmo. Deus vai fazendo a obra aí. Isso é tolerar, escolher se calar, aceitar os pecados no ambiente cristão, porque não quer confrontar. Porque dá trabalho, né? Vai ter que enfrentar, vai ter que cuidar dessa vida, porque não é só dizer não. É falar, vem caminhar comigo, vem aqui que eu te ajudo, eu ouço você, a gente trata o que precisa ser tratado. Que tipo de pecado temos aprendido a conviver sem mais nos entristecer? Essa é a pergunta. Que tipo de pecado temos aprendido a conviver sem mais nos entristecer? A gente não está nem triste por ele mais. Já aprendemos a conviver com esse pecado. Então lembre-se que Miqueias vem trazendo uma palavra para combater pecados estruturais. Pecados de estruturas. Fala Deus. É isso aí. E eu estou falando aquilo que está dentro do contexto, né? Por isso que é importante a liderança ela ter esse compromisso com a verdade do Evangelho. Entendeu? A gente não está falando aqui de cancelar a pessoa, mas chamar ela, vem caminhar comigo. Vamos caminhar junto para a gente poder ir alinhando e você poder participar. Então quem foi do meu tempo aí sabe o que eu estou falando. E olha, e nós vivemos tempos maravilhosos de presença de Deus com a equipe de louvor, com os departamentos em si. Foram tempos que Deus foi ali, bradou,
falou, tratou muita gente. E vivemos cultos assim, de avivamento mesmo. Samaria, como sinal visível do juízo. Agora do versículo 6 ao 7. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Farei de Samaria um montão de ruínas. Samaria era a capital, gente, do Reino do Norte. Lembra que Israel foi dividido em Judá e Jerusalém, Reino do Norte. Era o símbolo da força política, tá? Samaria era o símbolo da força política e religiosa. Deus diz: o que parece sólido será primeiro a cair. Pensa num país em que é símbolo da força política e também religiosa. Os Estados Unidos, já foi muito essa força. Deus diz: o que parece sólido será o primeiro a cair. Então, muito cuidado com aquelas megas estruturas sólidas que parece que está sólida. Deus frequentemente começa o juízo pelos lugares que deveriam ser referência. Deus frequentemente começa o juízo pelos lugares que deveriam ser referência. Por exemplo, ministérios que crescem, mas perdem o temor. Cresce, daqui a pouco está permitindo isso, está permitindo aí. Recentemente nós tivemos um ministério aqui, não vou falar, mas vocês vão saber o que é, que está crescendo inclusive na Flórida, nos Estados Unidos. Essa igreja começou em Minas, e cresceu, agora já está com, Está como? O líder já envolvido em escândalos de políticos. É isso, gente. Então, Deus frequentemente começa o juízo pelos lugares que deveriam ser referência. Ministérios que crescem, mas perdem o temor. Famílias estruturadas por fora, mas adoecidas por dentro. Famílias estruturadas por fora, mas adoecidas por dentro. Gente, toda família, ela passa por crises, tá? Passa por momentos tensos, passa por adoecimento. Mas a gente não pode normalizar. A gente não pode aceitar isso e viver uma espiritualidade e tá tudo bem aqui por fora e por dentro tá tudo destruído. Os filhos tudo dividido, o casamento findado, mas vamos manter a estrutura, porque nós precisamos estar lá na frente disso, daquilo, outro, para manter a aparência. Se eu normalizar isso, vai ser uma queda terrível. Não estou dizendo que nós não passamos por momentos de crise dentro do relacionamento. Às vezes passa, e às vezes a crise dura um tempo. Mas nós não podemos nos conformar com isso. A gente tem que combater com oração, com jejum, com diálogo, com perdão, com reconhecimento, com ceder para o outro. Então é isso. Então, famílias estruturadas por fora, mas adoecidas por dentro. Pessoas que confiam mais na posição do que na presença. O que hoje, aí a pergunta que eu faço para você e para você pensar. O que hoje parece forte na nossa vida, mas está espiritualmente comprometido? O que hoje parece forte na nossa vida, mas está espiritualmente comprometido? Precisamos pedir a Deus discernimento. E agora no versículo 8 e 9... Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá.
Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Por isso, ele fala, lamentarei e uivarei. Miqueias não fala com prazer, ele sente a dor do juízo, porque ama o povo. Aqui a gente aprende algo poderoso, gente. Profeta não é quem aponta com dureza, mas quem chora enquanto anuncia a verdade. Entendeu? Por exemplo, advertir um filho. Não é fácil advertir um filho. Eu tenho um filho já com 18 anos. Não é fácil advertir. Mas hoje, quando eu vejo uma situação que eu preciso advertir, porque eu penso, se eu não falar, lá fora não vai ter perdão, lá fora não vão ajudar ele. Quando ele estiver na sua vida, no dia a dia, no seu relacionamento, no seu casamento. Então, eu vou enfrentar e vou falar, vou corrigir, vou proibir, vou tirar. Então, eu me preparo para isso, porque não é fácil. Mas não é fácil você também permitir ficar daquela maneira. Vai ter um prejuízo lá na frente. Então, eu adverti o filho, né? Outra coisa, confrontar alguém em amor. Às vezes Deus me mostra coisas e eu preciso falar para aquela minha amizade, para aquela pessoa. Algo que Deus mandou falar, mas eu preciso falar em amor. Corrigir um desvio, né? Sabendo que dói, mas é necessário. Então a pergunta que eu quero deixar é: quando confrontamos, fazemos isso com espírito de restauração ou de acusação? Como é que você está nesse momento que você confronta alguém? É para restaurar essa pessoa ou é para acusar? Lembra que eu contei do exemplo dos músicos? Eu chegava e falava, oh, nós temos um modo operante aqui. Nós temos um caminho aqui de consagração, tal e tal. Para tocar, você precisa vir para esse lugar. Vocês é bem-vindo para vir. Vem andar com a gente. Mas eu não te conheço, eu sei qual é a tua realidade. E muitas vezes eu tinha informação daquela pessoa, sim. Mas eu não estava ali para acusar. Eu tinha muita informação daqueles músicos, da história deles, da vida deles. Mas eu chamava eles para perto, para eles conhecerem como que a gente fazia. Então, isso a gente vai exercitando e aprendendo com o tempo. Quando a pessoa é rebelde mesmo, não quer, ela mesmo vai cair na sua própria dureza, né? O pecado se espalha como contágio, no versículo 9. A ferida é incurável. Chegou até Judá. Ou seja, o que começou em Samaria, chegou a Judá. O pecado não tratado, gente, sempre se espalha. Sempre. Estrutural, ó. Se você não tratar lá na estrutura, vai se espalhar. Vai se espalhar. Vocês estão entendendo aí? Verdade, verdade. É isso. É muito bom, sabe, o alinhamento que Deus faz. Isso que é alinhamento, é a gente ouvir a palavra, a verdade. E a gente pensar e mudar nosso comportamento, né? A partir do conhecimento bíblico. E a gente está caminhando aqui. O que começou em Samaria chegou a Judá. O pecado não tratado sempre se espalha. Então, pecados ignorados contaminam famílias inteiras. Se a igreja não resolve um pecado estrutural, ele contamina a igreja toda. Tá? Mesma coisa na família, dentro de casa. Vou dar um exemplo assim, bem bobo, mas sério. Se a família e se a igreja não tratar a questão da fofoca, da maledicência, isso vai ser estrutural. Se a família permite
maledicência, fofoca dentro de casa, isso traz prejuízo. Se a família permite namoro dentro de casa, isso traz consequência. Entende? Então a gente precisa orientar nossos filhos, caminhar com eles, falar, olha, Deus tem o melhor para você. E se você ficar namorando aqui dentro da casa, vai ter consequência. Entende? Então tudo isso a gente precisa falar. Jovens da igreja, se vocês namorarem muitos anos sem compromisso, vai ter queda. Porque você é carne e osso. Você tem desejos, você tem hormônios. Então o namoro ele precisa ser com propósito. Ah, tô namorando. Começa com 15 anos. Ainda não tem estrutura. Então pai e mãe, já sabe. É combater. É algo estrutural. Todo mundo tá namorando, mas você não é todo mundo. Você ainda não tem estrutura para assumir um relacionamento. Você vai namorar o quê? 10 anos? Só beijo e abraço? Não vai. É sobre isso. A gente falar com os jovens, a gente falar, orientar os filhos. Então tem que ser com propósito. Meu filho, você tem estrutura para assumir um namoro agora? Ah, não. Então, estrutura o mínimo possível. E já vamos preparando. Porque o cristão não namora para ver se vai dar certo. Não namora para ver se daqui a 10 anos a gente vê se vai dar. Não. Ele já tem um propósito. Então você já vai em busca do propósito. São coisas estruturais. Quebras emocionais não tratadas geram ciclos. Escândalos espirituais quase sempre começam pequenos. Pecados ignorados contaminam famílias inteiras. Aquilo que começou em Samaria chegou em Judá. Foi indo. Permitiu aqui, permitiu ali e vai indo na permissão. Entende isso, gente? Entende o que é pecado estrutural? Então, a nação faz isso. O povo brasileiro é assim. É estrutura, tá? Mas eu sou um povo separado e remido. Eu não vou ceder a essa estrutura. Entendeu? Todo mundo faz. Você é um povo de Deus. Você é um povo escolhido. Você não é todo mundo. A pergunta que eu quero deixar sobre isso. Que áreas precisamos tratar hoje para que o mal não avance amanhã? Aí você começa a pensar na sua casa. Que mal eu preciso tratar hoje? Então tem horário para essa pessoa, para essa criança, para esse jovem sair e voltar. Coloca limite. Coloca condição. É isso. Ah, mas todos os meus amigos e amigas chegam meia-noite, que os pais deles deixam chegar meia-noite. Tá, mas você tem uma estrutura aqui em casa. É 10 horas. É 11 horas. Ah, todas as igrejas estão fazendo um movimento assim, assado. Não, aqui na minha igreja, aqui, a visão que o Senhor deu pra gente, nós vamos fazer dessa forma aqui. Então é isso, gente. É o líder observar a igreja e ver que está fugindo daquilo que é o que Deus quer. E confrontar em amor. Sem acusação, mas para aquele tratamento para tratar essa pessoa. Vai ter pessoa que não quer, que vai bater de frente, que vai ficar chateada. Mas é problema dela. A Bíblia manda a gente exortar o sábio. Ele fica muito mais sábio. Agora, quem não é sábio vai bater mesmo de frente, vai falar que é isso, aquilo, outro, vai fazer montinho, vai fazer lista de não sei o quê, vai lá na liderança falar de você, vai lá te entregar. Eu já passei por isso tudo. Mas o compromisso é com a verdade, com a palavra. Saber que isso faz parte do chamado. Isso faz parte da gente botar as coisas em ordem, para não virar uma estrutura.
Difícil de lidar depois. Então, gente, nós terminamos aqui Miqueias. E eu quero dizer que o juízo de Deus não vem por surpresa. Ele vem depois de muitos alertas ignorados. Muitos alertas. Mas o fato de Deus falar ainda é sinal de misericórdia. Deus está falando aqui através dessa live. É sinal de misericórdia. Tá? Deus avisa antes de agir. Confronta antes de destruir. E chama ao arrependimento antes do colapso. Deus é esse Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus fale melhor o seu coração. Forte mais essa palavra. Mas é ela que vai nos alinhar ao céu. Não estou falando aqui de um lugar de que eu sou perfeita, tá, gente? Eu estou falando de um lugar de que eu já passei. Já vivi tudo isso aí. Mas Deus foi me restaurando. Deus foi me confrontando. Deus foi tratando as minhas estruturas. Eu fui ouvindo a voz de Deus. Antes que eu visse a queda do colapso. Tá? Então, crises acontecem nos relacionamentos, sim. Crises acontecem dentro da igreja, nos nossos ambientes. Mas nós não podemos normalizar. Ah, tá na mão de Deus. Deixa ele. Deus sabe todas as coisas. É melhor estar aqui dentro assim do que estar lá no mundo. Já ouviu isso? Não. Isso aí é desculpa para não tratar. Para não dar, porque dá trabalho. É desculpa para não se posicionar. Porque você não quer ficar mal com o outro, não quer ser julgado pela igreja. Ah, o pastor, foi. Fulano saiu depois que o pastor falou não sei o quê. O problema não é teu. O problema é se você fala em amor para tratar aquela pessoa e ela não quer. Esse é um problema dela com Deus. Entendeu? Deus abençoe então. Forte demais. Gente, finalizando aqui. Estamos chegando ao mês de fevereiro, mês de março já é o nosso encontro o nosso seminário de cura interior. Nós estamos chamando de Restaura-me, Senhor. Tá? O seminário ele tem esse propósito de trazer como que as feridas surgem, né? E como você vai agora em Jesus. Agora você está em Jesus. Thalita, eu já liberei, já perdoei, mas vem para você agora em Jesus cancelar toda a influência espiritual maldita, maligna, toda herança espiritual, que às vezes a gente vai herdando esses comportamentos e essas feridas de nossos antepassados. E a gente vai passando isso para o filho. Aquela mãe que, por exemplo, era uma pessoa que não perdoava, que era difícil, e o filho foi crescendo, convivendo com aquilo ali. Falava de todo mundo, não falava com fulana, não falava com ciclana, era uma pessoa difícil, dura de se lidar, até na vizinhança. Aí o filho vai crescendo vendo aquilo ali. Ele absorve. E daí a pouco, ele está se vendo nesse lugar também. Nós precisamos, em Jesus, romper com tudo isso. E a base do nosso tema é Ele, está lá em Salmo 147, versículo 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Amém? Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Que Deus possa abençoar você. Lá nós vamos desenvolver mais o assunto, vamos trazer alguns pontos, vamos trazer um texto bem conhecido bíblico e vamos falar sobre as feridas daquele personagem da Bíblia, para a gente poder entender aonde tem aí a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, né? A ferida do abuso. Então são muitas feridas que a gente vai carregando e ali é para esse momento espiritual, tá? Que Deus te abençoe.
Faça sua inscrição, já está no link da bio ou pela Igreja Batista Mundial, que fica no bairro da Taquara. Glória a Deus, vamos orar para terminarmos. Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, por essa palavra. Deus, não nos deixa, Pai, normalizar aquilo que não é para normalizar, mas nos dá sabedoria para combater em amor, sem acusação. Deus, assim eu te agradeço por essa manhã, mais uma vez preciosa. Que essa palavra, Senhor, fica na tábua do nosso coração e que a gente possa produzir frutos a partir disso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra, Senhor, entra como, Senhor, direcionamento, despertamento. Essa palavra não é para acusar ninguém, Senhor, mas é para despertar a igreja, despertar os pais, despertar aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Maria, Rose Santos, Mary, Bispa Cássia de Jesus. Deus abençoe vocês. Elaine, Lilian, todas que passaram por aqui, que entraram. Que tenham uma semana aí abençoada. Deus abençoe.